Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 Histórias. Se liga porque o assunto é importantíssimo. Nessa aula a gente vai falar dos conflitos sociais da República Velha. Cara, se você ainda não sabe o que é República Velha, assiste essa lista aqui em cima para você se situar, entender a política do café com leite, política dos governadores, né, para entender o que é o Funding Loan, o que é o convênio de Taubaté. Isso tudo está nesses vídeos aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar exclusivamente de conflitos sociais, belezinha? Ah, não se esqueça, passa no 10historia.com, pega uma lista de exercício, pega lá as tabelas, vamos estudar e sai desse MSN dos infernos, belezinha? Vamos lá. Bom, conflitos sociais. Primeiro precisamos entender o seguinte, vamos lá. Questão social, os conflitos sociais são causados por conta de uma insatisfação de alguma camada da população. Então uma parte da sociedade, uma parte da população está bem insatisfeita com o governo ou está bem insatisfeita com a região onde ela vive, com as lideranças dessa região. Tudo bem? Então isso são as causas gerais do conflito social. O que causa? Bom, alguma insatisfação. Pode ser porque não está comendo, pode ser porque está sendo expulso de terra, pode ser porque está tendo que ser vacinado, pode ser porque está cansado de apanhar dentro da marinha, né? Então tem várias insatisfações possíveis para que parcelas da sociedade se revoltem contra o governo. Tudo bem? Então isso são conflitos sociais, é a chamada questão social. A questão social a gente também pode entender como um conflito entre as classes trabalhadoras e a classe proprietária, né? Então, quando a gente fala das greves gerais, por exemplo, lá, né, as greves ou a greve geral de 1917, a gente pode estar falando de uma insatisfação do operário com o seu patrão ou de uma insatisfação do operário com o Estado. Entendeu? Então, o cara tem algum problema ali, ou dizendo para o patrão, você precisa me pagar um salário maior, me dá mais segurança de trabalho. Ou fala para o Estado, a gente precisa de legislação para o trabalho feminino noturno. Ou legislação para o trabalho infantil, também noturno, ou também de dia. Né? Então, Estado, vamos legislar. Vamos criar leis para mediar essa relação. E vamos falar para os donos das fábricas o seguinte, né? Escuta, a gente precisa ter condição de vida, não dá para trabalhar 15 horas por dia. Tudo bem? Então, a questão social ela pode ser entendida como um conflito entre os trabalhadores, a classe trabalhadora camponesa ou urbana contra o governo, pode ser vista como uma revolta da classe trabalhadora camponesa ou urbana contra a burguesia, contra os donos dos meios de produção, contra os donos das fábricas, né? Pode ser alguma questão pontual de alguma política pública que não está dando certo, como o caso da revolta da vacina, que tem toda essa questão, né, de vacina, de higienismo, né? Que vai acontecer no Rio de Janeiro, no governo Rodrigues Alves. Tudo bem? Então vamos lá. Esses conflitos sociais a gente pode separar primeiro em duas categorias. Os que são messiânicos e os que não são messiânicos. O que é um movimento messiânico? O movimento messiânico é um movimento que tem um líder religioso. Então eu tenho uma liderança religiosa sobre essas pessoas que estão se revoltando. Movimentos messiânicos, temos 3 no Brasil, nesse momento, que a gente vai ver aqui. Tem outros, né, mas 3 aqui no Brasil, nesse momento. O Antônio Conselheiro é um líder messiânico, né, lá do movimento de Canudos. Então, Canudos é o primeiro movimento messiânico. Um outro líder messiânico é o padre Cícero Romão, né, o padrinho Cício. Você que é aí do Nordeste, conta pra mim, como é que as pessoas veem o padre Cícero? Você já foi lá no santuário do padre Cícero? Como é que é? Conta pra mim aí, você do Nordeste, talvez do Ceará, né, mais especificamente. Então, Antônio Conselheiro, padre Cícero e os 2 beatos lá, o João Maria e o José Maria, da Guerra do Contestado. São pelo menos esses 3 movimentos messiânicos. Eu sei que tem um que eu vou provocar o meu pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né, e do Paraná, de Santa Catarina, de toda a região sul, para me dizer esse movimento messiânico que teve aí. Né, deixa aqui no comentário, comenta para mim, por favor, né, qual que é esse movimento liderado por uma mulher, né, não é por aí? Então coloca lá, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver, tá bem? Bom, movimentos messiânicos e não messiânicos. Então, Vitor, messiânicos são só esses 3? Sim, que a gente vai ver são só esses 3. São só esses 3.
Agora, os outros não são messiânicos. Desses outros que não são messiânicos, a gente tem algumas revoltas rurais, né? Como o cangaço, por exemplo. Tem algumas revoltas urbanas, como a revolta da vacina, por exemplo, né? Então aí a gente tem algumas características particulares de cada um desses movimentos. O primeiro movimento, então, que a gente vai ver é o movimento chamado de movimento de Canudos, que vai culminar, que vai terminar com a Guerra de Canudos, né, que acontece lá na Bahia entre 1896 e 1897. Esse movimento conta com um líder chamado Antônio Conselheiro, né, Antônio Mendes Maciel, não é Conselheiro, né, o apelido dele é o Conselheiro, Antônio Conselheiro, que é um sujeito que sabia ler e escrever no interior da Bahia em 1896. Cara, alguém saber ler e escrever no interior da Bahia em 1896 é muito raro, tá? É algo muito extraordinário. A imensa maioria da população é analfabeta no Brasil nesse momento, final do século XIX. Então a população mais alfabetizada normalmente está dentro das grandes cidades. Então alguém no interior que sabe ler e escrever em qualquer província é muito raro. No interior do sertão, né, no interior do sertão é pleonasmo, né, mas no sertão baiano, mais ainda. Tá? Então, o Antônio Conselheiro, por isso que ele tem essa alcunha, né, esse apelido de conselheiro, porque ele tem uma sabedoria, né, de saber ler Bíblia, de poder fazer pregações, né, então ele vai ter essa alcunha de conselheiro, esse papel aí de conselheiro. Agora, qual é o grande problema do sertão brasileiro? Você pensou na seca? Querido, não, né? A seca é um problema, sim. Mas você sabia que plantam uvas no deserto da Califórnia? Você sabia que a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, está no deserto? Você lembra que os egípcios plantavam trigo no meio do deserto do Saara? Então, como é que eu posso dizer que o grande problema do Nordeste é a seca? Acho que não, né? Eu acho que o grande problema do Nordeste, né, especialmente dessa região sertaneja que eu estou falando, né, a gente sabe, né, da riqueza do Nordeste, da região, especialmente na região da Zona da Mata, né, e diversas cidades que tem hoje polo de Camaçari, né, tem várias questões aí. Agora, o sertão, eu tenho um problema de miséria da população, né, um problema de má distribuição de terra, de descaso com o trabalhador rural, né? Eu tenho um problema da indústria da seca, de gente que fala que vai resolver o problema e não resolve. Tudo bem? Eu tenho um problema de descaso, um problema de falta de política pública. Você que é do Nordeste, talvez você que é do sertão, o que você acha disso? Conta pra mim. Eu tô aqui no estado de São Paulo, né? Não sei, não conheço essa, nunca estive no sertão da Bahia, então é difícil até pra mim falar como é que é o sertão. Mas escreve pra mim aqui, você que já esteve aí, escreve pra mim. Eu olhando daqui, eu penso que o maior problema não é o povo, o maior problema não é a falta de riqueza, o maior problema não é a seca ou a incapacidade de um trabalhador de trabalhar. Para mim, o maior problema é a falta de política pública. Por que os egípcios conseguiram fazer canais de irrigação e irrigar o solo em 4000 a.C. e o Brasil não fez isso até hoje direito? Tem fazendo lá a transposição do Rio São Francisco, que eu não sei se vai dar certo, vamos ver. Né? Mas você entendeu o meu ponto? Então, sim, a seca é um obstáculo, mas pombas, tanta gente já resolveu a questão da seca, caramba. Tudo bem? Então vamos lá. Causas: miséria crônica, má distribuição de terra, descaso com o trabalhador, falta de política pública, concentração de terra, concentração de renda, né? Esse é o maior problema. E uma população sertaneja, rural, que está insatisfeita com a proclamação da República, também tem uma questão antirrepublicana aí. Tudo bem? Então, quando Antônio Conselheiro começa a pregar, né, a sair pregando pela Bahia, né, especialmente pelo interior, né, pregando uma versão de cristianismo bastante favorável ao povo, pregando igualdade, pregando humildade, pregando caridade, ele faz um sucesso imenso com essa população. E claro que vai fazer. Né? Até que ele começa a ter tantos seguidores, mas tantos seguidores, que ele fala o seguinte: gente, vamos fundar uma cidade, vamos viver aqui. E aí para nas margens de um rio, né, do rio Vaza Barris, vai parar nas margens de um rio, né? E aí nas margens desse rio vai fazer uma cidade, um arraial, né, uma vila, que vai ter 5.200 casas, então uma vila, né,
onde vão viver de uma maneira mais ou menos que tudo pertence a todo mundo, né? De uma maneira que mais ou menos, né, a coisa funciona de uma maneira mais harmônica, com menor exploração, tudo bem? Menor exploração do que o quê? Do que a vida como funcionário de um latifundiário, do que a vida longe de todo mundo, do que a vida, né, que o ser sertanejo tinha. Vamos lembrar que é nesse momento que a gente está tendo lá na Amazônia um monte de gente chegando, saída justamente desse Nordeste, porque não quer viver essa vida de exploração no Nordeste. Então o sujeito vai lá para a Amazônia explorar o látex, a gente está dentro do ciclo da borracha. Né? Tudo bem? Agora, o conselheiro ele arruma problema com o governo republicano porque ele fala que ele é contra a república, ele é mais monarquista do que republicano. Ele arruma um problema com os coronéis porque tem um monte de gente que está abandonando a fazenda dos coronéis para ir morar no Arraial de Canudos. Ele arruma um problema com a igreja porque ele está pregando um cristianismo super caridoso, um cristianismo super solidário, né, enquanto a doutrina dominante da igreja compactuava com os coronéis. Né? Basta você ler o Alto da Compadecida, basta você ver, né, esse filme, ler esse livro, né, na verdade, que você vai ver do que eu estou falando. Então é essa situação aí que o sertanejo está querendo evitar. Tudo bem? Bom, qual que é o problema do cara fundar uma cidade? Não tem muito problema. Você pode fundar uma cidade, mas você precisa pagar imposto. Eles não estão pagando. Né? Eles estão arrumando essa encrenca com a igreja, estão arrumando encrenca com os latifundiários, de tal sorte que aparece na imprensa do Rio de Janeiro, especialmente, uma campanha de difamação contra Canudos. Tudo bem? Nos jornais da capital estão falando, olha, Canudos é um movimento que está crescendo lá no Nordeste, falando de volta da monarquia. Aí a classe média aqui, aí, né, o pessoal do resto do país começa a pensar, ops, esses sujeitos são uma ameaça. Então vamos reprimir. Então vamos fazer 4 expedições militares contra Canudos. Né? As 3 primeiras não funcionam. A 4ª expedição é que funciona e é ela que destrói, né? E é ela que destrói justamente esse arraial, usando canhões, táticas de guerra e tal. É um processo bem violento. Estou colocando algumas imagens aqui para você ver. Tudo bem? Sempre no vestibular ou na sua prova vai aparecer os sertões do Euclides da Cunha. Né? O Euclides da Cunha escreve o livro dos sertões para descrever em 3 partes a terra, o homem e a guerra. É um livro bastante triste do Euclides da Cunha, que frequentemente é citado falando que Canudos não se rendeu, parará, e questionando até o papel do exército, né, de trucidar essa população, de eliminar os prisioneiros e tal. Lembrando que Euclides da Cunha não podia falar muito mal do exército porque ele vivia do exército. Né? Por isso que ele é enviado. Por isso que ele é enviado para Canudos. Tá certo? A próxima revolta é a revolta de Juazeiro. Revolta de Juazeiro é o seguinte: eu tenho o padre Cícero, né, que está lá no Ceará em 1913, junto com a família Scioli, né, que está no poder, junto com um grupo político, e o Hermes da Fonseca vai fazer a política das salvações, ou seja, ele vai interferir querendo tirar esse grupo político do poder. O padre Cícero reage contra isso, né? Ele leva os fiéis dele a reagirem contra isso. Por isso, o padre Cícero lidera uns jagunços, que nós por isso nós vamos chamar também de revolta dos jagunços, ou revolta do Caldeirão, essa revolta de Juazeiro, de tal sorte que o padre Cícero vai conseguir convencer a população a apoiar a família que está no poder e não ter o governo substituído. Então é uma derrota para o Hermes da Fonseca e uma vitória do grupo político do padre Cícero. Mas, Vitor, onde que está a liderança religiosa se é uma revolta messiânica? A liderança religiosa está no fato justamente do padre Cícero ser um padre. E ele vai usar a persuasão que ele tem enquanto padre, enquanto um homem da igreja, para liderar essa população. Tá bem? A Igreja Católica vai inclusive suspender o padre Cícero, a Igreja Católica vai, né, ter uma conversa muito séria com o padre Cícero, tá? Por conta disso. Ele vai se fazer prefeito de uma cidade, né, num certo momento. Você que é aí do Ceará, conta pra mim a história do padre Cícero aqui, vamos aprender, conta pra gente como é que vocês veem isso daí. A maneira como a gente vê aqui é essa, me conta como vocês veem ela por aí, tá bem? Bom, a outra revolta, revolta do Contestado, Santa Catarina, Paraná, 1912 a 1916. A gente tem uma liderança do José Maria, né, que é sucessor do João Maria. Qual que é a questão deles, né?
Eu tenho lá um grupo de camponeses no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, que é uma região pouco povoada, né? Pouco povoada naquele momento, não tem uma densidade demográfica muito grande. Né? De novo, me conta aí, você que é do oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, como é que é? Né? Esses caras estão lá no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, e são camponeses que vivem do quê? Vivem do que vivem do que eles produzem ali, que é pinha, né? Que são artigos de madeira. Eles são camponeses, mas eles têm uma questão. Eles não são proprietários da terra. E qual que é o problema de não ser proprietário? Como é que eles estão na terra se eles não são proprietários? Eles estão na terra porque aquelas terras eram despovoadas, eram desabitadas. Então eles chegam e ocupam e começam a produzir. Quer dizer, como na maior parte do mundo, não tem ninguém. A quem pertence isso? Ah, ninguém. Bom, então vou morar aqui. E vou produzir. E vai passando o tempo, eles vão sendo posseiros. Eles têm a posse da terra, mas eles não têm a propriedade da terra, você entendeu? Ninguém discute que a terra é dele, não era de ninguém, era do Estado, era de Deus, era da terra, era de quem você quiser. Tudo bem? E eles ocupam, e vários anos depois, descendentes desses caras estão explorando essa terra que eles têm a posse há trocentos anos, e o governo decide conceder essas terras para empresas inglesas e americanas fazerem uma estrada de ferro. Quando vem a estrada de ferro, tem dois efeitos. O primeiro é o seguinte: essas terras que estavam no meio do nada, agora vão ser cortadas por uma estrada de ferro, quer dizer, insere no meio do tudo. Então agora essa estrada de ferro vai ligar essa região mais isolada às outras regiões. Então o valor dessa terra aumenta. Aí começa a aparecer um monte de grileiro, aí começa a aparecer o Estado, começa a aparecer um monte de gente falando, essa terra é minha. E os posseiros vão dizer, puxa bicho, como essa terra é sua? Eu estou aqui, minha família está aqui há 100 anos, você vem falar que a terra é sua? Só que como ele é posseiro, ele não é proprietário, esse posseiro não tem direito legal nenhum sobre a terra, então ele é expulso. E essa expulsão vai trazer um problema para ele, posseiro, para ele, camponês, que é, para onde que eu vou? Então olha só as imagens aqui do exército, né, contra esses sujeitos, né, o exército extremamente organizado, reparou que é um campo de futebol? O exército extremamente organizado e mobilizado contra esses sujeitos. Como é que faz? Como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu consigo resolver esse problema, né, desses camponeses? Não resolvo. Então vem o Estado, massacra, bate, interfere, expulsa, concede as terras e bola para frente, e mais uma vez o povo perdeu. Tudo bem? Esses daqui foram os 3 grandes conflitos messiânicos. Tá? No próximo vídeo, na sequência, nessa playlist, a gente vai falar dos conflitos que não são messiânicos. Segura aí, é rapidinho.